Então esse é o primeiro assunto nosso, né, turma? Mudanças. O mercado mudou muito rapidamente, principalmente nos últimos anos. Coisas que davam certo no passado já não dão mais certo hoje. Coisas que dão certo hoje não darão certo amanhã. E nessa época de mudança a gente tem que se adaptar ou a gente fica fora do jogo rapidamente. Mude ou morra. A crise, felizmente, já acabou, mas tem muita gente ainda em depressão em vendas. Muita gente não voltou a vender como antes. Quais são os 3 fatores para você voltar a ter sucesso e ganhar dinheiro? Primeiro, otimismo. Segundo, competência. E terceiro, criatividade. Se um dos 3 fatores estiver em baixa, isso vai afetar a sua venda. Então, leia notícias positivas pela manhã. Cuidado com frases e gente negativa na empresa, do tipo, mercado está fraco, essa época não é boa para vender, isso está parado, o concorrente está mais barato, que são frases. Se logo de manhã forem faladas numa empresa, você pode ter o melhor produto, mas vai tudo por água abaixo, porque o negativismo tomou conta da sua empresa. Então, turma, se você tiver um vendedor competente e desanimado, vende? Não vende, porque falta o entusiasmo. Então, comece o dia com otimismo. Segundo fator, falta de imaginação criativa nos negócios e nas vendas. Ok? Então, e muito, professor, mas eu não sou criativo, né? Eu não tenho criatividade, não sei escrever música, poema, não é essa criatividade que eu estou falando. Eu estou falando nas coisas simples, focar em resultado, focar na solução. Quando você foca, pode ter certeza que a solução aparece. Por que você não vai atrás dos seus clientes? Por que não manda uma mala direta para ele? Por que não manda uma carta para ele? Por que fica parado esperando o cliente comprar? Vamos lá, turma. Agora é hora de buscar cliente, de ir atrás, de fazer a coisa acontecer. Vamos dar esse gás, vamos buscar aí, né? Você não precisa, vocês, gastar mais que seus concorrentes. Precisa pensar mais do que eles. Aqui está, conhecimento é poder. Aqui está a solução, e não no bolso. A gente precisa de ideia, de atitude, de proatividade, de fazer a coisa acontecer e não de ficar parado, esperando, reclamando. Ok? Concorrência de vocês, está maior ou menor que há 2 anos? Levante a mão, por favor, quem teve concorrente novo nos últimos 3 anos. Do que eles estão vivendo hoje? Das vendas que eram para ser de vocês se eles não existissem. Essa é a verdade, essa é a guerra nos negócios, esse é o mundo como está hoje. Então, turma, nós não podemos ficar tão passivos em relação à concorrência. Tem que encarar que o negócio é como se fosse guerra. Tem que ir para cima, tem que buscar, tem que dar certo, tem que fazer a coisa acontecer. Na minha opinião, 3 fatores, 3 atitudes vão te ajudar bastante a vencer a concorrência. Primeiro é chegar antes, rapidez. Tem que trabalhar cedo, tem que visitar cliente cedo, tem que ligar cedo para o cliente. Segundo fator, estudar os pontos fracos do seu concorrente. Tirar vantagem em cima deles. Não é falar mal, mas é saber onde você é melhor para poder trabalhar em cima deles. E o terceiro fator, coragem para enfrentar. Não tenha medo de empresas grandes, de marcas famosas, de multinacionais. A guerra nos negócios, a venda será vencida pela empresa que for mais rápida, mais ágil, mais corajosa e não por grandes estruturas pesadas e lentas. Então, turma, não tem desculpa para a gente não vender hoje em dia. Concorrente, vão para cima. Nenhum concorrente resiste a um trabalho duro. Nenhum concorrente resiste a um trabalho bem feito, a uma argumentação bem feita, a persistência que a gente tem que ter aí no dia a dia. Eu gostaria de deixar, então, esse primeiro exercício para vocês fazerem nas empresas de vocês. Refletirem quais são os pontos fracos do nosso concorrente e como podemos tirar vantagem deles. Lembrando, sempre com ética, né? Com elegância, nunca mentindo, mas sempre tirando vantagem onde a gente é maior. Precisamos falar bem do nosso produto, senão a gente não consegue se diferenciar disso aí nesse mercado disputado que a gente está. Ok, turma? Normalmente, um vendedor, quando não está ganhando muito dinheiro, está errando em 3 lugares. Primeiro erro, baixo número de visitas. Está ganhando pouco porque está visitando pouco. Segundo erro, baixo número de entrevistas. Está ganhando pouco porque está conversando com poucas pessoas que vendem. Então, o que ele tem que fazer mais? Trabalhar agendado, saber lidar com secretária, melhorar o roteiro, trabalhar com mais inteligência e menos músculos. E o terceiro erro comum é alto número de pendentes. É aquele vendedor que visita muito, conversa muito, mas não sabe arrematar a venda. Não sabe fechar a venda. Faz tudo certo, mas não tem fechamento de vendas. Ou seja, se não tem fechamento, não tem negócio, não tem resultado. Qual é o teu ponto fraco? Baixo número de visitas, baixo número de entrevistas ou alto número de pendentes? Se não anotar, nunca vai saber aonde está o teu ponto fraco e como podemos melhorá-lo. Eu ia tirar isso da palestra, mas eu visito as empresas por aí e eu vejo que os erros são os básicos, né, turma? Então a gente tem que continuar deixando isso. Tem muito vendedor desorganizado, é a base do trabalho, pessoal.
Tem que se organizar para visitar cliente. Uma venda hoje ela é perdida em detalhes. Detalhes fazem a diferença, detalhes vão fazer o sucesso ou não numa venda. Uma venda não tem mágica. Tudo é uma relação de causa e efeito. Então eu vejo o vendedor por aí nessas visitas, vai visitar o cliente, não tem agenda, marca num pedacinho de papel, depois perde, quer dizer, não passa credibilidade. Tem que levar a proposta prévia. Você vai visitar, já põe no papel o que você vai levar. Já prepara um plano A, um plano B, para não trabalhar no improviso na hora, né? Porque o improviso mata a venda. Vê se você está com tudo em ordem, tabela, calculadora, caneta. Você fala assim, professor, mas isso é tão básico, mas é aqui que erra. É aqui que chega no cliente e fala assim, eu não trouxe calculadora, o senhor empresta a sua. Quer dizer, vai para o inferno, pô. Né? Então, são essas coisas básicas que vai passando a imagem de amador na empresa. Né? Vê se você está com folheto, catálogo, pesquisa. Prepara as perguntas que você vai fazer para o teu cliente com antecedência. Vê se o mostruário está em ordem, se for o caso. E quem for de carro, um pouquinho antes de chegar, desliga o rádio e se concentra. Que perguntas o cliente irá me fazer? Que respostas eu darei? Qual é o meu maior diferencial do concorrente? E por que ele tem que comprar de mim agora e não deixar para depois? E entra no seu cliente para matar, concentrado nisso daqui. Turma, vou dizer uma coisa a vocês, ó. Eu pergunto para os vendedores, como é que está seu dia hoje? Ele fala, professor, tá bom, eu tenho 4 visitas para fazer. Puta merda, tá ruim. Troca, turma. Ao invés de 4 visitas, fala, eu tenho 4 fechamentos para ir buscar. É isso que nós temos que ter, turma. Nós não temos que sair para visitar cliente, temos que sair para fechar a venda. Ir para cima, buscar o contrato, buscar o negócio, ligar para o cliente para fechar. Você não sai de manhã para trabalhar para perder negócios. Você não sai para trabalhar, você sai para vender. Vendedor. Então nós temos que ir com tudo para cima do cliente, com todas as armas. Não podemos bobear. Um detalhe faz você perder a venda aí no seu cliente. Então é isso que eu falo, turma. Um detalhe pode fazer toda a diferença para você fazer ou perder uma venda. 10 sales types that work. Vamos aumentar o nível da palestra. Os 10 mandamentos, segundo Stephen Schiffman, o primeiro deles é esse daqui. Troque o verbo comprar por usar. A segunda palavra mais persuasiva para vocês venderem é o verbo usar. Toda vez que vocês falam para o cliente a palavra comprar, ele lembra de gastar. E quando você fala usar, ele lembra do benefício do uso, da necessidade. Então são detalhes pequenos que quando você soma, vai fazer o cliente comprar ou vai fazer você perder uma venda, ok? Nunca esqueça do entusiasmo na abordagem, né? A força na hora de você falar, o poder do entusiasmo é muito grande para você abrir uma conversa com o cliente. E não minta, seja ético sempre. Se a sua venda depender de uma mentira, é melhor não vender. Porque a venda perdida, a gente recupera no mês seguinte. A credibilidade perdida nunca mais é recuperada. Então são detalhes como esse que vão fazendo a gente ir para frente, ajudar ou atrapalhar ou a perder os negócios. Ok? Pergunto a você, como é que anda o site da sua empresa? Como é que anda a sua comunicação? O que você anda falando com o seu cliente? Você anda falando sobre o produto ou o que o produto vai fazer pelo cliente? Você anda falando sobre o serviço ou o que o serviço vai fazer pelo seu cliente? Aqui está alta performance em vendas, tá bom, gente? Não é o produto, não é a característica, é o que o meu cliente ganha comprando aquilo. E a regra é a seguinte, muita atenção agora. Toda vez que você estiver explicando um produto para o seu cliente, ele vai estar pensando na hora, e daí? Você fala uma característica, pode ter certeza que na cabeça dele vai surgir, e daí? Principalmente produtos técnicos, coisas difíceis de vender. Se quando você fala a sua característica, o cliente pensa, e daí? Acontecem 2 coisas, ou ele não compra, ou ele acha caro demais. Tá bom? Então, o segredo para você vender qualquer produto para qualquer cliente é sempre falar, isso significa que, isto serve para, isso quer dizer que, desta forma você vai entrar na mente do seu cliente com o benefício que ele precisa. Vou repetir. Toda vez que vocês falarem com seus clientes, fala do produto, explica a característica e em seguida diz, isso significa que, isto serve para, isso quer dizer que, essa frase de ligação que a gente chama, ela puxa o benefício para a cabeça do cliente. E quando ele entende o benefício, o preço deixa de ser tão importante quanto parece. Tá bom? Desculpa alguma coisa, tá, pessoal? Desculpa algum erro, alguma falha aí. A gente não consegue agradar a todos. Estou torcendo para vocês e para mim foi um grande privilégio estar aqui hoje falando para vocês. Obrigado, Brasília. Obrigado, Zé Paulo.